Olá, seja bem-vindo a mais uma edição da reportagem. O trabalho infantil tem contribuído significativamente para o crescimento das uniões prematuras na região norte de Moçambique. Este problema tomou contornos alarmantes no país e o índice de pobreza é apontado como a principal causa. Acompanhe a seguir o desenvolvimento desta matéria. O nosso percurso começou na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado. Durante a nossa trajetória, nos deparamos com crianças dos seus 10 a 16 anos de idade, trabalhando como vendedores ambulantes. Procuramos colher histórias por detrás do cenário observado. Para preservar a identidade dos menores, iremos usar nomes fictícios. Nkuma ni orani para orani. Olha, 5 horas para as 15, 14 horas. Vano unasoma. Bela. Wewe unasoma leo shana. Vano wajo sidadi unasoma leo. Agentua na mesham. Ina have nation som person. Unasoma jota. Nenda. Vano ntumi haniba. Daran. Ilaranja wanchendro e orani ntumi ilaranja. Chan. E orani pelo menos. Muchis. Wananjero uji somali he orani. Skin. Vano hinsoma leo shana. Wale wamosoma nili awiro uhatrazazi Akinsoma Leo shana. ntumi hache bolu Tipo wewe kunsoma leo ntumi hache bolo. so wanyago na mapa Tipo wali una mapa para ntumi hacha. Uno kala nani? nkala watia. São crianças em idade escolar que interromperam os seus estudos para se dedicar ao comércio informal como forma de contribuir para a renda familiar. Uma clara violação do artigo 28 da Convenção sobre os Direitos da Criança. O trabalho infantil é um problema que afeta as crianças a nível nacional e a classe feminina é que é mais afetada. Estamos em Nampula para acompanhar histórias de meninas que, por conta do trabalho infantil, sofreram experiências traumáticas, chegando a ser grávidas e abandonadas. Marnela Carlos foi vítima de uma união prematura aos 17 anos de idade, tendo sido abandonada após ter sido grávida. Aqui na cidade comecei quando o meu marido desapareceu, porque é desaparecer mesmo. Divorciamos com ele, eu divorciei com ele. Assim, difícil dessa cidade aqui, né? Para sustentar criança. Comecei a trabalhar numa loja, estou a trabalhar lá até agora. Os dias para Marnela tornaram-se corridos, com uma rotina que não lhe permite cuidar da sua própria filha. Ela vive com minha mãe, eu vivo sozinha na minha casa. E ainda acrescentou: quando eu acordo, tomo banho, faço meus trabalhos de casa. Estou a vir aqui no meu serviço às 5. Estou a trabalhar com minha senhora. 17 estou a ir para casa. Marnela não deseja que outras mulheres passem pela mesma situação, pelo que apela a todas a não desistirem dos seus sonhos. Tenho um apelo para as mulheres que não desistam dos seus sonhos. Pode ser casada, não casadas. Tem que ir atrás dos sonhos.
Judite Mário é outra menor de 17 anos de idade que foi vítima de abandono após gravidez. Explica o motivo que lhe leva a trabalhar como vendedora ambulante. É que nós somos pobres, não temos dinheiro, então eu estou ali a ajudar minha mãe para ter dinheiro, para nos sustentar. Judite conta a pior experiência da sua vida. É que eu aqui estava a andar, depois quando eu cheguei na cidade, caí. De repente me levaram no hospital. E daí eles chamaram a minha mãe e veio aí mesmo. Judite esteve grávida e não sabia, tendo tido recaída durante o exercício das suas atividades do dia a dia. Eu aqui namorava, tinha meu namorado que eu lhe amava muito. Esse meu namorado, de repente me engravidou e eu não sabia que eu estava grávida. É por isso que eu vim aqui na cidade vender. E esse dia aconteceu de repente. Minha mãe não sabia, agora descobriu que eu estou grávida, mas tudo passou de repente. Como se não bastasse, o parceiro de Judite negou assumir a paternidade e nada foi feito. Negava. Lhe deixaram. Agora eu moro com meus pais. Já nos separamos há muito tempo. Ser mãe menor de idade limita Judite de cuidar do seu próprio filho, o que fez com que ela deixasse o seu filho aos cuidados da sua mãe. Porque eu não sei de nada, minha mãe é que cuida dele. O sonho de Judite é ser enfermeira, entretanto, a falta de condições limita-a de correr atrás. Me ajudaram. É para eu mesmo resolver meu sonho que eu tenho. Anabela Raul, de 16 anos de idade, afirma que é vendedora ambulante porque precisa suprir algumas despesas como alimentação e material escolar. Na dumi hai pra na dui kanan zuruku brana podari brani leke kina barora na escola apegan da conto para prova para hoje kina precaderno caneta. Questionada como tem feito a gestão do seu tempo para trabalhar e estudar, Anabela respondeu: Nga kano ichi sukudu mihaka às 11 para as 12 para cá às 13 para a escola. E ainda acrescentou: Kavenha vale, quem rapia que na vinha para beasa que parato, vela kamata para o poço, cavala poço, a cara vale mihali kusha para na com a cidade, a kuta mihaka, barmaca 10 horas para 11 horas para quando para a escola. Com tom de esperança, Anabela partilhou seu sonho. Sonha que me quem falou aquela professora. Que somi que é para cabelo que para cabo dar punhan é true para uma tari mama. Perguntamos se conhecia os direitos da criança. Criança tem direito para estudar, criança tem direito para viver, criança tem direito outra, não sei. Kátia Rosa, menor de 14 anos de idade, fala das razões que a levaram a tornar-se uma vendedora ambulante. Porque minha mãe não tem dinheiro. E agora vamos comer como? Sem vender. Com um lucro de 200 meticais diário, Kátia partilhou como tem feito a gestão do valor que ganha. 50, comprar farinha com nicuzi, 50 é para caderno e caneta, 50 amanhã e comprar feijão jogo e vender aqui. Assim como Anabela, Kátia estuda e trabalha. Porque eu estudo à tarde, 12 horas. Às 3 entrar na sala. Venho aqui, 16 horas. E vender, depois, quando chega 10 horas, eu vou em casa, 11 horas tomar banho, às 12 vazar na escola. Kátia fala do seu sonho. Quero ser enfermeira. Fato curioso, Kátia não tem conhecimento dos direitos da criança. Direito da criança? Acho que não. Olga João, conselheira comunitária, afirma que as crianças que se envolvem em uniões prematuras correm graves riscos de saúde.
mwana niteli oyendene depois waeva vale arupala vale nipe makaje mihamanjeno tempo ya parto mtu nipe hospitali ohikosikiri ohikala ne força ohikunope parto nakala ne força daí wahikala ne força onikujiona naroho operariwade mahewahikuna uhipia. Para além das complicações durante o parto, Olga afirma que a mãe, assim como o bebê, podem vir a perder a vida. Operariwa vale onikuera neyo hipanyane ya mwana ukonsidere mama falser mwana okikala okifalser mamawe mwana kikala. Olga aconselha os pais a serem vigilantes. Ohana opatira kauno wa mwana wapie dembo oro hoteli wa mwana then kupia oro apanya shipa bao na shima mawe walila wira mwana olo pisela meke mpela kimutele wapie dembo kala hii mtu wili liwai mutele ki masinumpo turupa shuntu ni mlobwa nole nuklipeleli wa unua dipojitai ole liweke wira mwari nyulo hinu wa murwele ke tavinya mlobwa nole na musiawe unaro wakusha omukusha mwarawe ajimaikuala vekeniraneya. Palmira Revula, coordenadora do Centro para a Democracia e Direitos Humanos em Nampula, afirma que a pobreza está por detrás do trabalho infantil. Nós observamos este fenômeno de dois ou em dois fatores, não é? Por um lado, pensamos que este fator é devido primeiramente à questão da pobreza, não é? A pobreza que até certo ponto acaba obrigando as famílias a usarem crianças, não é? Muitos desses são adolescentes que geralmente nós vimos nas ruas e em algumas principais avenidas da cidade com baldes na cabeça a comercializar ou a vender alguns produtos que no final do dia servem para sustentar a própria família. Por sua vez, Palmira considera que este fenômeno é uma fragilidade por parte das autoridades, o que deve ser revisto para reposicionar os direitos da criança. Esta realidade denuncia as fragilidades das entidades aquém de direito que tinham a obrigação ou que têm a obrigação, não é, de salvaguardar os direitos da criança. Estamos a dizer que essas crianças não vendem dentro das casas. Encontramos essas crianças nas ruas, encontramos essas crianças nas bermas de uma instituição pública, nas bermas de uma instituição privada, não é? E estas instituições veem essas crianças e nada fazem. E a questão é, por que essa inércia por parte dessas instituições em garantir a segurança e salvaguardar os direitos desta? Palmira aponta que um dos desafios que concorre para o agravamento deste problema é a fraca aplicação das leis por conta da corrupção. Estamos perante um contexto em que a aplicação da lei é dependente de vários fatores. Vários fatores. E um dos fatores que concorre para que essas fragilidades se perpetuem e estejamos a viver num contexto em que a própria justiça é colocada em causa é mesmo a questão de corrupção. A corrupção descredibiliza a lei moçambicana. A partir do momento em que nós estamos perante um caso em que não se pode dar seguimento porque este caso poderia colocar em causa o chefe fulano, poderia colocar em causa a família fulano, poderia colocar em causa o poder de fulano. Então, isto acaba, de algum modo, criando condições para a perpetuação desta e demais realidades que concorrem para a regressão do nosso próprio país ao ponto de vista do desenvolvimento. Na sua abordagem, Palmira afirma que as autoridades devem tomar posição para atender às necessidades da população. Enquanto as entidades aquém de direito não se colocarem como instituições que estão para salvaguardar os interesses dos moçambicanos, os interesses de Moçambique, será dificílimo
que nós possamos, que será difícil nós ultrapassarmos esta e outras realidades que deixam a desejar. Palmira diz ainda que o aumento de casos de uniões prematuras é mais notório nas zonas rurais, devido à inexistência dos serviços básicos. Há sempre constante aumento de uniões prematuras, gravidezes precoces em Moçambique. E, mais uma vez, esta realidade é muito mais notória nas regiões rurais. E é nessas regiões rurais onde nós observamos quase inexistência dos serviços básicos. Palmira destaca a importância para a criação de mecanismos de retenção das crianças nas escolas. Há escassez de serviços de educação, por exemplo, nesses contextos. As crianças acordam e têm que percorrer muitos quilômetros para ter aulas. E não só, mas também não tem material escolar. Não tem livros, não tem uniforme e não tem um material básico. Estamos a falar de cadernos, esferográficas, por aí em diante. E assumimos que estes fatores, ainda que pareçam pequenos no final do dia, significam muita coisa para estas crianças, porque educação não significa apenas matricular a criança na escola. Existem outros fatores, estamos aqui a falar de motivação do próprio aluno, motivação da própria criança, para que ela veja a escola como uma segunda casa. Um local onde ela não vai só aprender, mas socializar para aprender além das matérias didáticas, não é? Aprender a ser moçambicano, aprender. Então, estamos aqui a falar de questões patrióticas, não é? E são estas questões que já não vimos mais em Moçambique. Como medidas para a mitigação deste problema, Palmira afirma que as entidades nacionais devem resgatar a sua credibilidade institucional para que as crianças tenham o sentimento de pertença e esperança. Primeiro, deve resgatar a credibilidade das instituições em Moçambique. Estamos a falar quase de todas as instituições, da educação, da saúde, da justiça, entre outras. Resgatar por quê e para quê? Para que os cidadãos, para que os moçambicanos, para que as crianças em particular, tenham um sentimento de pertença e de esperança. Porque estamos a assumir que, a partir do momento em que o cidadão, a criança, vai acreditar no seu próprio país, ela vai ter razões para lutar, vai ter razões para estudar. Acordar, vou à escola, estudar, amanhã para tornar-me fulano, para ser enfermeiro, para ser médico, para ser polícia, para ser o que ela quiser. Não obstante, Palmira enfatiza a criação de programas para o empoderamento de crianças nas zonas rurais. Segundo, Criar programas que visam o empoderamento destas crianças nas zonas rurais. Porque estamos a dizer que, em parte, são contextos em que há o valor e a importância da própria educação. Então, é imprescindível que esta criança, que esta comunidade, que este contexto, que essas famílias sejam socializadas, sejam empoderadas, sejam informadas do valor e da importância da própria educação, para que estas famílias tenham força de incentivar os seus filhos, tenham força para incentivar as suas crianças, porque o que acontece é que, a partir do momento em que elas não conseguem ver a importância da educação, preferem levar as suas filhas, preferem levar os seus filhos ao lar, porque é lá onde vai se constituir família. Consequentemente, temos duas vantagens, segundo os relatos que nos chegam, é que, através disto, primeiro, é menos um dentro de casa por alimentar, não é? Ou menos uma. E depois, é esta criança que vai ajudar a família amanhã. Estamos a dizer que vai constituir o seu próprio lar, vai ter meios e mecanismos próprios de geração de renda, de autossubsistência e, consequentemente, poderá ajudar os seus pais. Na ótica de Palmira, a falta de responsabilização dos perpetuadores constitui um desafio que contribui para o aumento de casos de uniões prematuras.
Agora, em relação à responsabilização dos perpetradores, estamos a falar dos violadores que colocam em causa a saúde também, até certo ponto, ao se envolverem com crianças menores de idade. Temos assistido algumas situações em que há responsabilização, mas infelizmente há mais casos em que não há responsabilização do que casos de responsabilização. Chegamos ao fim de mais uma edição de reportagem. Não esqueça de acompanhar os nossos conteúdos nas nossas plataformas digitais. Até a próxima!